Olá, amados e amadas, a paz de Cristo a todos. Estamos aqui para mais um vídeo nesse canal Edificando Vidas. Meu nome, Wilson Silva, resido aqui em Salvador, Bahia. O propósito do canal é estar trazendo vidas para edificar a sua e a minha vida. O tema de hoje é Moisés, Elias ou Jesus? A quem deve se ouvir? Como é, Wilson? Moisés, Elias ou Jesus? Vamos entender quando lermos o texto no Evangelho segundo Mateus. Vamos compreender por que o tema desse vídeo de hoje. Vamos para a leitura. Evangelho segundo Mateus, pega a sua Bíblia, no capítulo 17. Fazemos a leitura primeiramente. Verso 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando a nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contem a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Ora, o tema é Moisés, Elias ou Jesus? Por que o tema é esse, Wilson? E o que você quer trazer para a gente nessa mensagem de hoje? Moisés representa a lei, Elias representando os profetas. Jesus, tomando a parte e indo numa alta montanha, transfigurou-se, e ali, numa visão, os discípulos Pedro, Tiago e João viram Jesus numa visão, conversando, tendo uma interação. Jesus, lembre-se, Evangelho segundo João, diz que a lei foi dada a Moisés por meio de anjos. A verdade e a graça, o amor e a fidelidade, algumas traduções, foi dada por meio de Jesus Cristo. Então, e Jesus também disse que os profetas duraram até João. Então, quando está tendo uma conversa entre Jesus, representante de uma nova aliança, da graça imerecida, com o representante da lei, Moisés, e com o representante dos profetas, Elias,
E que a nuvem, quando aparece nessa visão que eles têm, e cobre eles, e dessa nuvem sai uma voz. De quem é essa voz? O Pai das luzes, Pai dos espíritos, do Abba Pai, diz a eles: ao meu filho amado, ouvi. O que a voz está querendo dizer para eles? Eles ficaram amedrontados, assustados, caíram por terra com o rosto. Jesus os toca. Quando eles abrem os olhos, mas ninguém, somente Jesus. Que lição você aprende nesse texto? Que lição foi passada para aqueles discípulos? A partir de então, ao meu filho deem ouvidos. Não usem, nem se socem para terem o entendimento da lei, nem dos profetas. Ao meu filho ouvir. E isso, dito aos discípulos, está sendo de maior dificuldade de ser ouvida por uma grande parte, quem sabe a maioria nos dias de hoje. Entender que não há mais a lei, Moisés, não mais aos ensinos dos profetas, mas aos ensinos de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Tem sido a grande dificuldade de compreender isso pelas pessoas. Porque em determinadas e diversas passagens nos evangelhos, Jesus está dizendo uma coisa e o seu povo, ou pelo menos aqueles que dizem ser povo de Cristo, estão ouvindo Moisés e os profetas. É jejum de Daniel, é campanha das paredes de Jericó, é dízimos, é construção e vivência dentro de um templo, com sacerdotes, com ofertas destinadas a esse templo. Uma grande dificuldade está tendo o povo em ouvir Jesus. A voz ecoa até hoje para que você ouça Jesus. Ao meu filho amado ouvi. O escritor aos Hebreus disse na sua carta, lá atrás, no passado, foi falado por meio dos profetas. Nos últimos dias, foi falado por meio de Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. A lei foi dada a Moisés. A graça e a verdade por meio de Jesus. Fica a pergunta a você. A quem você está ouvindo? A Moisés, representante da lei, e colocando essas coisas em práticas? Ou a Elias, representante dos profetas, colocando também as coisas dos profetas em prática? Ou sendo obediente à voz que desceu do céu? Os seus discípulos ficaram assustados e caíram em terra com seu rosto. E você e eu? Tem tido esse temor em ouvir apenas Jesus? Ou não estão dando crédito ao que foi dito pela voz, através da nuvem? Reflita, pense. E dos vídeos que eu tenho recentemente
diz: Jesus ou a Bíblia? Se você ouvir apenas a Jesus, obedecendo a voz que saiu das nuvens, você apenas fará duas coisas que são o todo e necessário para a minha e a sua vida na caminhada: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, vai bem e você não precisa de mais nada. Acredite. Dê ouvidos à voz que saiu da nuvem e que ecoa até hoje. Compartilhe esse vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Aperte o sininho de notificação, vá lá em todas, para que toda vez que eu faço um vídeo novo, a plataforma notifique você. Ok? Comente. Todo respeito. Não esqueça de deixar o like, é importante. Muita gente que assiste aqui esquece de dar o like. É de graça, você não paga nada. Nem para se inscrever, nem para dar o like. Tá bom? Grande beijo no coração.